Fala aí, pessoal. Olha só, estamos aqui para resolver a última questão de física do primeiro exame de qualificação do vestibular da UERJ de 2019, tá? Lembrando para vocês, sempre eu vou lembrar isso para vocês, que o vestibular da UERJ de 2019 foi feito no ano anterior, em 2018. Quem faz a prova em 2018 é para ingressar na faculdade, na Universidade da UERJ, em 2019, tá? Então, aqui nós temos a resolução da questão número 45, tá? É a última questão de física do primeiro exame de qualificação da UERJ de 2019, tá ok? Então, olha só. Olha para esse problema e você já sabe sobre qual temática se trata, né? É uma temática que a UERJ adora trabalhar, tá? Os exames de qualificação da UERJ adoram trabalhar a temática de eletrodinâmica, tá? Lei de Ohm, tá? Na prova de 2020, no vestibular da UERJ de 2020, caiu Lei de Ohm no primeiro e no segundo exame de qualificação, tá? Então, aqui no primeiro exame de qualificação da UERJ de 2019, de novo, eletrodinâmica. Então, galera, nos seus estudos aí, eu aconselho que vocês deem um pouco de atenção, um pouco mais de carinho para essa temática. A UERJ adora colocar questões, tá, de lei de Ohm para nós, beleza? Então, olha só. Olha esse problema aqui. Resistores ômicos idênticos foram associados em 4 circuitos distintos e submetidos à mesma tensão UAB, tá? Então, nós temos aqui 4 circuitos, tá? O circuito 1, 2, 3 e 4, tá? Nestes circuitos são utilizados os mesmos resistores ômicos, sendo que de formas distintas, tá ok? E eles estão submetidos à mesma tensão. Nós temos aqui a diferença de potencial, né? Que a gente vai chamar de UAB, a tensão de A até B, a diferença de potencial de A até B, beleza? Então, olha só, nessas condições, ele pede para que você diga em qual circuito nós teremos a corrente de menor intensidade. Então, olha só, nós vamos analisar esses circuitos um por um, um por um. Olha só, o que nós temos aqui? Vamos olhar o circuito 1, tá? O circuito 1, olha o que eu fiz. Eu tenho aqui uma DDP, uma diferença de potencial de A até B, né? Eu coloquei o polo, eu escolhi, tá? Colocar o polo positivo aqui no A e o polo negativo no B, beleza? E nós temos 4 resistores idênticos colocados em paralelo, tá ok? E aí, olha só, qual é a consequência de eu escolher o polo positivo em A e o polo negativo em B? A diferença está no sentido da corrente. Quando eu faço essa escolha, o sentido da corrente está assim, olha, de A até B. Aqui cortou um pouco, isso aqui é um I, tá? I total. A corrente total do circuito sai do polo A e vai para o polo B, beleza? Esse é o sentido da corrente total, do nosso ITOT, tá? Olha o que eu vou fazer. Eu vou aplicar a primeira lei de Ohm no circuito e eu vou fazer isso para os 4 circuitos. É dessa maneira que eu vou analisar os circuitos, tá? Então, olha só, pela primeira lei de Ohm, o que a primeira lei de Ohm nos diz? Que a tensão, a DDP, a diferença de potencial, vai ser igual ao produto da resistência vezes a corrente, tá ok? Então, tensão é igual a R vezes I. Tensão é igual a resistência vezes a corrente, tá? Ou seja, a tensão é diretamente proporcional à resistência e diretamente proporcional à corrente, tá ok? E olha só, eu estou lidando aqui com um circuito que não é um circuito simples com um único resistor. Por esse motivo, olha como é que eu vou escrever essa equação, olha como é que eu vou escrever essa primeira lei de Ohm. A tensão U de AB, Lucas, por que tensão U de AB? Porque nós estamos lidando com uma tensão específica, nós não estamos lidando com uma tensão qualquer. Nós estamos lidando com uma diferença de potencial de A até B. Então, U de AB vai ser igual a REC. Lucas, o que é REC?
REC é resistência equivalente, tá? A resistência equivalente. Por quê? Porque aqui eu tenho 4 resistores colocados em paralelo. Eu não tenho um circuito simples com um resistor apenas. Então aqui eu vou ter que calcular aquilo que nós chamamos de resistência equivalente, tá? Vezes a corrente total do circuito, beleza? Então, eu apliquei a primeira lei de Ohm para esse circuito em específico, tá? Eu preciso achar uma expressão para a corrente total. Então, eu vou isolar o ITOT, eu vou isolar a corrente total. Quando eu isolar, eu pego a resistência equivalente e coloco para o lado esquerdo da equação dividindo. Então, a corrente total vai ser igual a tensão U de AB dividido pela resistência equivalente. E esse é um ponto muito importante do vídeo, é um ponto muito importante da resolução. Por quê? Porque, olha só, a corrente total vai sempre ser dada em função da tensão U de AB para os 4 circuitos, tá? Para os 4 circuitos, beleza? Por que, Lucas? Porque eles estão submetidos à mesma tensão, cara. Eles estão submetidos à mesma tensão U de AB. Então, nós sempre teremos U de AB, tá? O que vai diferenciar nos valores das correntes totais dos 4 circuitos? Galera, vai diferenciar a resistência equivalente. Isso aqui é que vai ser diferente entre os circuitos, tá? Beleza? Então, nos 4 circuitos, nós vamos precisar calcular a resistência equivalente. E como que eu calculo a resistência equivalente nesse circuito 1? Da seguinte forma, olha só. Eu tenho aqui um circuito em paralelo, tá? Como é que eu calculo a resistência equivalente em um circuito em paralelo? Da seguinte forma. 1 sobre REC, ou seja, o inverso da resistência equivalente vai ser igual à soma dos inversos das resistências. Então, 1 sobre REC é igual a 1 sobre R, mais 1 sobre R, mais 1 sobre R, mais 1 sobre R. Certo? Eu tenho aqui 4 resistores de valor R idênticos colocados em paralelo. Beleza? Então, 1 sobre REC é igual a essa soma aqui. Eu tenho aqui uma soma de frações com o denominador igual. O que eu faço? Eu repito o denominador e somo o numerador, né? Os numeradores no caso. Então, 1 sobre REC é igual a 4 sobre R, tá? Eu multiplico cruzado, 4 vezes REC é igual a 1 vezes R. Como eu quero a resistência equivalente, eu isolo a resistência equivalente, ou seja, eu pego 4, coloco para o lado direito da equação dividindo, e a resistência equivalente vai ser igual a R sobre 4. Então, a resistência equivalente desse circuito é R sobre 4. Agora, eu vou pegar essa resistência equivalente e substituir lá na primeira lei de Ohm, nessa expressão aqui. E TOT é igual ao U de AB sobre resistência equivalente. E TOT vai ser igual ao U de AB sobre R sobre 4. Isso aqui é uma divisão de frações. O que eu faço? Eu repito o numerador e multiplico pelo inverso do denominador. Então, U de AB vai ser, na verdade, ITOT, né? Vai ser igual a U de AB vezes 4 sobre R. Isso vai me dar a seguinte expressão. A corrente total do circuito 1 vai ser igual a 4 vezes U de AB dividido pela resistência R, tá? Pelo resistor R. Então, eu anoto aqui e deixo aqui no cantinho, tá? A corrente total é 4 U de AB sobre R. Vamos calcular do 2 agora, olha só. O que eu fiz no circuito 2? Eu tenho aqui, né, a diferença de potencial de A para B, mesma coisa, tá? Adotei o polo positivo em A, o polo negativo em B, beleza? Qual é a consequência? A consequência é que o sentido da corrente é de A para B, tá? É sempre do maior potencial elétrico para o menor potencial elétrico, ou seja, vai ser de A até B, a nossa corrente total. E o que eu percebo aqui, galera? Olha só. Eu tenho aqui, primeiro, eu tenho dois circuitos não. Eu tenho 2 resistências em série aqui em cima. Tudo com resistor R idêntico, tá? Nunca se esqueça disso. Eu tenho 2 resistores em série aqui no meio e 2 resistores em série
aqui embaixo. Pessoal, eu pergunto para vocês o seguinte: como que a gente calcula a resistência equivalente em um circuito em série? Pessoal, segredo nosso aqui, ó, baixinho. A resistência equivalente de um circuito em série é calculada através da soma das resistências. Ponto. Então, qual é a resistência equivalente aqui em cima? 2R. Vai ser igual a R mais R. Qual é a resistência equivalente aqui no meio? 2R. Vai ser igual a R mais R. Qual é a resistência equivalente aqui embaixo? 2R. Vai ser igual a R mais R. Então, olha só. Nesse circuito, é como se eu tivesse 3 resistores de valor 2R em paralelo. Então, aqui em cima, é como se eu tivesse um único resistor de valor 2R. Aqui no meio, é como se eu tivesse um único resistor de valor 2R. E aqui embaixo, novamente, é como se eu tivesse um único resistor de valor 2R. Vou aplicar a primeira lei de Ohm para esse circuito. Para esse circuito, tá? Olha como é que fica. A tensão é igual a resistência vezes a corrente, nós sabemos disso. A tensão U de AB é igual a REC vezes ITOT. O ITOT vai ser U de AB dividido pelo REC, pela resistência equivalente. Tá? Vamos calcular a resistência equivalente aqui, bem tranquilo, circuito em paralelo. O inverso da resistência equivalente é igual à soma, né? É igual à soma do inverso das resistências. 1 sobre 2R aqui em cima, 1 sobre 2R aqui no meio, 1 sobre 2R aqui embaixo. Acabou, tá? Novamente, aqui eu tenho uma soma de frações com denominadores iguais. Eu repito o denominador, somo os numeradores. Então, 1 sobre REC é igual a 3 meio de R. Na verdade, 3 sobre 2R, tá? Desculpa, 3 sobre 2R. Vou multiplicar cruzado, tá? 3 vezes REC vai ser igual a 2 vezes R vezes 1. Ou seja, 3 REC é igual a 2R, tá? 3 REC é igual a 2R. Como eu quero calcular a resistência equivalente eu pego 3, jogo para o lado direito da equação dividindo. A resistência equivalente vai ser igual a 2R dividido por 3, ou 2/3 de R, tá? Agora, o que eu faço? Eu vou pegar essa resistência equivalente e vou substituir aqui na primeira lei de Ohm, nessa expressão, tá? Ou seja, o I total vai ser igual a U de AB dividido por 2/3 de R, tá? Isso aqui, novamente, é uma divisão de frações. Eu repito o numerador, multiplico pelo inverso do denominador. Ou seja, eu encontro uma expressão final para a corrente total do circuito 2 de valor 3 meios vezes o AB dividido por R. Tá? Então, eu anoto aqui novamente. A corrente total do circuito 2 é 3 meios de U de AB dividido por R. Tá? Vamos fazer para o circuito 3. Tá? Olha aqui, novamente, coloquei o polo positivo em A, o polo negativo em B. A consequência disso é a corrente sai de A e vai para B. Beleza? A corrente saindo de A e indo para B, eu tenho esse sentido para a corrente total do circuito. Olha só. Olha como é que eu vou resolver esse circuito. Primeiro, eu vou olhar para esse circuito em paralelo aqui. Tá? Eu vou olhar para esse circuito em paralelo e vou calcular a resistência equivalente desse circuito em paralelo primeiro. Tá? Então, olha só. Eu vou aplicar a primeira lei de Ohm para o circuito e vou chegar na mesma expressão. O ITOT, que é a nossa corrente total, vai ser calculado através da razão de U de AB dividido pela resistência equivalente. Só isso, tá? Vamos calcular a resistência equivalente do circuito. Primeiro, eu vou calcular a resistência equivalente do circuito em paralelo. Então, olha só. Eu tenho um circuito em paralelo com 2 resistores idênticos de valor R, tá? 2 resistores colocados em paralelo de valor R, beleza? Olha como é que fica a resistência equivalente. O inverso da resistência equivalente é igual à soma do inverso das resistências. 1 sobre R mais 1 sobre R. Tá? Aqui eu tenho, novamente, uma soma de frações com mesmos denominadores. Beleza? Eu repito o denominador,
e somos numeradores, eu tenho que 1 sobre REC é igual a 2 sobre R. Multiplico cruzado, 2 REC é igual a R. Eu quero calcular a resistência equivalente desse circuito em paralelo aqui. Então, eu isolo o REC, pego 2, coloco para o lado direito da equação dividindo, e a resistência equivalente do circuito em paralelo é R sobre 2. Agora, olha só. Eu tenho agora, aqui, é como se agora eu tivesse um único resistor de valor R sobre 2 colocado em série com um resistor de valor R. Vou repetir. Aqui é como se eu tivesse um único resistor de valor R sobre 2 colocado em série com o resistor R. Como que eu calculo a resistência equivalente de um circuito em série? É só somar as resistências. Então, aqui vai ficar R sobre 2 mais R. Então, a resistência equivalente do circuito todo vai ser R sobre 2 mais R. Tá? Aqui eu somo, né? Faço essa soma simples e eu encontro um valor de REC. O valor da resistência equivalente vai ser igual a 3R dividido por 2. Tá ok? Certo? 2R mais R dividido por 2, 3R sobre 2. Vou pegar a resistência equivalente, vou substituir aqui na expressão da primeira lei de Ohm para o circuito. Ou seja, a corrente total vai ser igual o de AB dividido por 3 meios de R. Isso aqui é uma divisão de frações. Repito o numerador, multiplico pelo inverso do denominador, ou seja, a corrente total do circuito 3 vai ser 2/3 de UAB sobre R. E aí eu anoto, tá? A corrente de UAB é 2/3. A corrente de UAB não. A corrente total do circuito é igual a 2/3 de U de AB dividido por R. Finalmente vamos para o último circuito, o circuito 4. Olha só, bem tranquilo de se resolver também, tá? Ó, eu escolho o sentido positivo como... o sentido positivo não. Eu escolho o polo positivo, né, como o ponto A, né, e o polo negativo como ponto B. Eu tenho uma diferença de potencial de A até B, e a consequência disso é o sentido da corrente indo de A para B, sempre do maior potencial elétrico para o menor potencial elétrico, tá? Vou aplicar a primeira lei de Ohm para o circuito 4, e eu vou encontrar a mesma expressão, tá? A expressão é a seguinte: a corrente total é igual ao de AB dividido pela resistência equivalente, tá? Galera, olha o seguinte. Olha aqui em cima. Eu tenho 3 resistores idênticos em série. Como que eu calculo a resistência equivalente de um circuito em série? Eu somo as resistências. Então, aqui em cima, atenção, é como se eu tivesse uma resistência de valor 3R. Aqui embaixo, eu tenho uma resistência, na verdade, eu tenho 2 resistores idênticos de valor R, sendo colocados em série. Como que eu calculo a resistência equivalente de um circuito em série? Eu somo as resistências. Então, aqui embaixo, é como se eu tivesse uma resistência de valor 2R. Ou seja, no final das contas, é como se eu tivesse um circuito em paralelo, onde em cima eu tenho um resistor de valor 3R e embaixo eu tenho um resistor de valor 2R. Acabou, tá? Fica tranquilo agora calcular a resistência equivalente. A resistência equivalente, na verdade, o inverso da resistência equivalente é igual à soma dos inversos das resistências. Então, 1 sobre REC é igual a 1 sobre 3R mais 1 sobre 2R. Tá? Agora aqui eu vou ter que tirar o MMC. O MMC entre 3R e 2R vai ser 6R. Tá? E olha só, o que fica? 6R, né, no denominador, em cima 2 mais 3. Né? Porque se eu pegar 6R dividir por 3R dá 2, 6R dividir por 2R dá 3, multiplica em cima,
soma em cima, bem simples, tá? Então, 1 sobre REC, 1 dividido pela resistência equivalente, tá? Vai ser igual a 2 mais 3 sobre 2R, beleza? Galera, abre parênteses aqui rapidinho. Se vocês tiverem dificuldade em realizar esse MMC, pesquisem aí na internet MMC de binômios, tá ok? Como que a gente tira MMC, como que a gente faz o mínimo múltiplo comum de binômios, beleza? E aí vocês vão aprender, vocês vão entender como que o MMC aqui desses dois denominadores deu 6R, tá? Uma dica para vocês. Pesquisem aí na internet, tá? Então, 1 sobre REC é igual a 2 mais 3 sobre 6R, ou seja, 1 sobre REC é igual a 5 sobre 6R. Eu multiplico o cruzado, 5 vezes REC vai ser igual a 6 vezes R, ou seja, eu quero calcular a resistência equivalente, tá? Então, eu vou isolar a resistência equivalente, vou pegar o 5, colocar para o lado direito da equação dividindo, e eu tenho o valor para a resistência equivalente igual a 6 quintos vezes R, tá? 6 quintos de R, beleza? E aí eu vou substituir a resistência equivalente novamente aqui na primeira lei de Ohm para o circuito. Ou seja, tô até cansado, tá? A corrente total vai ser igual a U de AB, atenção, U de AB, dividido por REC, ou seja, U de AB dividido por 6 quintos de R. Isso aqui é uma divisão de frações, né? Eu repito o numerador, multiplico pelo inverso do denominador, ou seja, a corrente total do circuito 4 vai ser igual a 5 sextos de U de AB dividido por R, tá? Anoto, tá? Agora, para finalizar a questão, percebam o seguinte. O que o problema quer? O problema quer em qual resistor... Em qual não? Em qual... o problema quer em qual circuito há a menor corrente elétrica, tá? A corrente elétrica de menor intensidade se estabelece no seguinte circuito. Galera, percebam o seguinte. Percebam que nós encontramos... Isso é muito importante que vocês saibam fazer, tá? Isso é muito importante que vocês saibam comparar. Presta atenção. Nós encontramos... Todas as correntes totais que nós encontramos foram em função dessa razão aqui. U de AB dividido por R. Em todos os valores para a corrente total, nós temos U de AB sobre R. O que diferencia? Diferencia o número que está multiplicando essa fração. Diferencia o número que vem antes multiplicando essa fração. Essa é a única diferença entre os valores das correntes totais. Todas as correntes totais que nós calculamos são dadas através da razão U de AB dividido por R. Ok? Então, essa razão vai ser a mesma para os 4 resistores, para os 4 circuitos, tá? O que muda? Muda esse número aqui que está multiplicando, tá ok? Então, olha só, olha o que eu vou fazer. Eu vou colocar em ordem crescente esses números, certo? Aqui eu tenho o número 4, aqui eu tenho o número 3 meios, aqui eu tenho o número 2 terços e aqui eu tenho o número 5 sextos. Quando eu coloco em ordem crescente, olha o que eu encontro. Ordem crescente ou ordem decrescente, tá? Aqui, olha só, o 4 vai ser maior do que 3 meios, vai ser maior do que 5 sextos, que vai ser maior do que 2 terços. Ou seja, a menor corrente entre os 4 circuitos vai ser justamente aquela em que a razão U de AB estiver sendo multiplicada por 2 terços, tá ok? Por quê? Porque somente a multiplicação desses números que diferencia os valores, tá? E em qual circuito nós encontramos isso? O circuito 3, tá ok? 3 não, 3, o circuito 3. A corrente total do circuito 3 é igual a 2 terços de U de AB sobre R. Esse é o circuito com menor intensidade de corrente. É onde se estabelece a corrente elétrica de menor intensidade, tá? Justamente por essa ordem crescente ou decrescente aqui entre os números. No caso aqui está decrescente, tá? Então, aqui o circuito 1 tem a maior corrente, tá? O circuito 2 vai ter a segunda maior corrente. O circuito 4 vai ter a terceira maior corrente. E
o circuito 5 não, o circuito 3 vai ter a menor corrente de todos os 4, tá? Então, saibam fazer essas comparações, beleza? Valeu, galera? Então aqui percebam esse U de AB sobre R é comum entre todos, tá? Isso vai nos dar como resposta a letra C de casa. O circuito de número 3 é aquele que tem menor corrente elétrica, tá? Pessoal, fica aí a resolução da última questão de física do primeiro exame de qualificação do vestibular da UERJ de 2019, questão de número 45. Mais uma vez, lei de Ohm caindo aí no exame de qualificação da UERJ. Batido, esse problema é batido. Esse problema não, né? Essa temática toda hora cai, tá? Deem atenção para essa temática. Valeu? Galera, fiquem com essa resolução. Espero ter te ajudado a ter entendido a resolução desse problema. Espero ter te ajudado a entender um pouco sobre a primeira lei de Ohm, a aprender um pouco ali como se calcula resistências equivalentes em circuitos, tá? E é isso aí, galera. Eu espero ter te ajudado. Se você acha que esse vídeo te ajudou e se você acha que esse vídeo poderia ajudar outras pessoas, compartilhe esse vídeo nas redes sociais de vocês para que outras pessoas também possam conseguir estudar, tá? Galera, muito obrigado pela atenção de vocês, muito obrigado pela paciência de ter me ouvido até aqui, porque eu sei que o seu tempo é muito precioso, tá? Eu agradeço fortemente a atenção de vocês. Um forte abraço e até a próxima ainda não. Olha só, antes disso, para a galera que está me assistindo no YouTube, vou deixar aqui em cima um card com uma playlist de todas as questões de física do primeiro exame de qualificação do vestibular da UERJ de 2019, tá? Essa daqui foi a última, questão 45, beleza? Galera, um forte abraço e até a próxima. Valeu!